Olá, meninos. Bom dia. Bom sábado, né? Ai, boa segunda, boa terça. Boa semana para vocês. Espero que vocês tenham um final de semana maravilhoso e uma semana melhor ainda, tá? Bom, existem alguns questionamentos que alguns alunos fizeram comigo, tá? Em off, no privado. E eu achei bem legal, né? Essa nossa troca, né? Que aí a gente acaba passando além, né, do Classroom e a gente acaba ajudando mais, fazendo mais, isso é bem bacana. Bom, eu gostaria de focar um pouco mais em relatório, porque surgiram alguns questionamentos, algumas dúvidas, ok? Então, o que eu gostaria de falar para vocês? O relatório é um tipo de texto que tem o intuito de quê? A palavra mesmo já diz. Relatório vem do verbo relatar. Relatar significa falar sobre algo, falar sobre, ok? Então, relatório é um tipo de texto que serve para relatar alguma coisa, seja uma visita ao museu, ou percurso realizado para fazer um estágio ou uma pesquisa, ok? Então, o relatório trata-se de uma técnica de redação, é uma redação técnica, com linguagem formal, aquela linguagem rebuscada, como se eu estivesse falando com o presidente da República, ok? E que esteja de acordo com as normas gramaticais da língua. Esse texto deve ser claro, objetivo, ser coeso, ser coerente, ok? O relatório ele reúne de forma organizada e detalhada o desenvolvimento de um trabalho num determinado período. Então, nele, a metodologia utilizada, a bibliografia consultada e os resultados obtidos são características essenciais, primordiais, tá? A estrutura de um relatório seria capa, introdução, desenvolvimento, conclusão, com considerações finais e, óbvio, a bibliografia, tá bom? Como é que a gente vai elaborar um relatório? Primeira coisa, a capa. A capa de um relatório, também chamada de página de rosto. Neste caso, somente neste caso do relatório, ok? Então, seguindo sempre as orientações de cada instituição. Cada instituição trabalha de um jeito. Nós temos a regra da BNT, eu já falei isso no outro vídeo, né? Nós temos a regra da BNT, mas cada instituição ela tem o poder de mudar uma coisa aqui ou ali, tá? Então, portanto, o modelo que nós devemos seguir, caso a instituição não declare alguma coisa, tá? De maneira geral, o modelo seria o quê? Título do trabalho, nome da instituição, departamento ou setor, curso, nome do autor ou da equipe envolvida, tá? No relatório, o título, ele deve estar de acordo com o tema do trabalho, embora existem casos de relatórios acadêmicos em que o título será somente relatório de final de estágio ou relatório de estágio supervisionado. Se esse não for o caso, o título deve estar de acordo com o que foi desenvolvido. Ou seja, você vai colocar a sua tese. Você está defendendo o quê? Qual é o seu tema? Ok? Esse é o título. Exemplo, relatório mensal de contas, relatório de visita ao Museu da Liberdade, relatório de avaliação da atividade corporal, ok? Na introdução. Na introdução de um relatório é necessário apresentar um resumo claro dos objetivos da pesquisa e da metodologia que foi utilizada. Exemplo, o seguinte relatório de estágio supervisionado do curso de gestão escolar do Centro Universitário de Grande Dourados, Unigram, tem como objetivo esclarecer
sobre a supervisão pedagógica nas escolas estaduais da cidade, onde foi realizada a pesquisa. Para isso, a metodologia utilizada foi a aplicação de questionários nos centros educativos, de modo a fazer a coleta de dados. Então, note que há casos mais simples e que não será necessário apresentar os objetivos e a metodologia. Quer ver? Imagine vocês fazendo relatórios de uma visita de um museu. O presente relatório tem como objetivo relatar a visita ao Museu da Liberdade, que ocorreu no dia 25 de março de 2020, no campo, ou seja, no âmbito da disciplina de Museologia da Universidade Federal Fluminense, UF, sob a supervisão do professor Dr. Gilmar Mendes Coutinho. Viu? Nosso exemplo? E no desenvolvimento de um relatório, essa é a parte mais longa do relatório. Todo desenvolvimento de qualquer trabalho sempre será mais longo, tá? O corpo do trabalho está no desenvolvimento, tá? Então, é aonde estão as pesquisas realizadas e os dados obtidos no percurso. Dependendo do foco do relatório, podem surgir nessa parte do texto entrevistas, depoimentos, gráficos e tabelas, tá? Esse recurso, todos esses recursos, ajudam a organizar melhor a pesquisa e dar mais consistência ao trabalho. Uma dica importante é organizar muito bem o que vai se apresentar. Isso pode ser feito através de tópicos. Exemplo, número 1, objetivo 1.1, objetivo geral, 1.2, objetivo específico, 2, metodologia, 2.1, os entrevistados, 2.2, os questionários aplicados, 2.3, análise dos questionários. Beleza? Bom, e nós temos também a conclusão, que podemos também analisar dentro do relatório como considerações finais, tá? Ainda que alguns relatórios tenham um teor crítico, geralmente esses textos não possuem esse objetivo. Ou seja, nos relatórios a ideia principal é relatar sobre algo e, portanto, na conclusão, o autor deve fazer um fechamento das principais ideias desenvolvidas durante todo o percurso. Exemplo, voltando ao estágio, por meio do estágio supervisionado, realizado nas escolas estaduais da cidade de Dourados, foi possível conhecer melhor a realidade desses centros de ensino, bem como entender os desafios enfrentados pelos profissionais da gestão escolar. Viu? E por último, precisa conter a bibliografia, isso aí. Nessa parte final do relatório, deve conter uma folha separada, tudo que foi consultado durante o percurso da pesquisa e seguindo aquelas referências que eu ensinei para vocês no vídeo anterior. Ou seja, seguindo totalmente as normas padrão. Ou seja, as normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ok? A bibliografia a ser citada tem que seguir os padrões. Regra geral, ok? Beijo para vocês, espero ter ajudado. Até mais.